Conforme nós anunciamos, voltamos agora a falar da reforma trabalhista com o professor Jorge Gomes. E nós vamos abordar agora um assunto que é a questão coletiva. Essa questão coletiva, ela hoje é muito questionável em vários aspectos. E vamos falar também sobre as férias parceladas e falar também sobre o 13º. A questão coletiva que o senhor acabou de abordar aqui em off, o que mais preocupa neste assunto, neste aspecto? O que mais tem preocupado é a chamada do assunto. Quando se fala que a negociação ela pode ser maior do que a lei, certo? Então, a negociação coletiva para alguns pontos, como, por exemplo, a questão das férias parceladas, como a questão, por exemplo, do horário intra-jornada, que é o horário de almoço, né? Que a proposta é que diminua o tempo mínimo, que é no mínimo de 1 hora, que seja de no mínimo 30 minutos. Aquela situação do trabalho da mulher, que para ter sobrejornada, ela teria que ter um descanso de 15 minutos, está querendo ser retirado essa necessidade de descanso. A hora itinerante, que é tão utilizada aqui na região, está para ser realmente negociada e até, dependendo da situação, não ser mais objeto de pagamento para o empregado. Então, se isso for negociado em convenção coletiva, mesmo a lei dizendo que essas situações têm um direcionamento, a convenção coletiva tem força de lei. Agora, outro assunto interessante é as férias parceladas. A iniciativa privada, por exemplo, se eu tiro 14 dias ininterruptos, eu vou receber sobre os 14 dias e depois eu recebo fatiadamente. Essa decisão, ela prevalece também a favor do empregador ou o empregado é que escolhe? Olha, a escala de férias, ela depende da necessidade que o empregador tem do trabalho do empregado. Então, passados os 12 meses pelos quais o empregado passa a ter o direito de gozar férias, que é chamado de período aquisitivo, né? Ele tem que, nos próximos 11 meses, ele tem que ter o gozo dessas férias, né? Que é chamado de período concessivo. Então, cria-se agora a possibilidade de que se parcele isso, mas a gerência dessa situação, quem define quais seriam os períodos a serem gozados de férias pelo trabalhador, ela ainda é do empregador. Nada impede que haja uma negociação, que eles sentem, que eles verifiquem, questão de, às vezes, bater suas férias do trabalhador com as férias escolares dos filhos, para que a família possa sair junto. Tudo isso é observado, mas no aspecto de entendimento, de bom senso. Agora, quem dá a palavra final, quem bate o martelo com relação às férias é o empregador. Agora, a questão do pagamento dessas férias, elas realmente vão ser proporcionais às férias tiradas? Pelo texto da proposta, proporcionais, conforme os dias que você... Quando ele fala que pode ser até 3, pode ser 2 períodos, desde que 2 períodos de 15, é possível? É possível, porque ela fala até 3. E sendo 3, pelo menos um tem que ser de 14 dias ininterruptos, justamente para que as férias cumpram a sua função, que é o quê? O trabalhador descanse para voltar à ativa com aquele tempo necessário de descanso para que ele possa executar suas ações de maneira mais adequada. Professor, o 13º não se mexe, isso é inquestionável. É constitucional, não mexe, não há nenhuma previsão de mexida no 13º salário. Agora, o que eles chamam de 14º salário, que são agregados muitas vezes ao salário, ajuda de custo, ticket de alimentação, esses auxílios, moradia, enfim, esses agregados, esses também vai sofrer alteração. Todas essas situações aí, elas dependem da negociação coletiva, né? Então, a negociação coletiva pode querer mexer, né, nessas conquistas, e isso pode acontecer, sim. E como o senhor disse, o acordo coletivo tem força de lei. Tem força, vai ter força de lei, até a chamada, como eu comentei contigo, é o que tem causado toda, digamos assim, um dos problemas, entre aspas, aí da situação, porque, olha, a negociação vai ser
maior do que a lei, então nós vamos voltar ao tempo onde aquele que tem maior poderio, que é o empregador, economicamente falando, então ele vai poder impor algumas situações e tal, né? Então, esse tem sido um dos grandes receios de todos, inclusive nós aqui, enquanto Judiciário Trabalhista. Se formos olhar para nosso município, eu não vou citar nomes por uma questão ética, mas existem empregadores que raramente sentam nessa mesa de sala de audiência. Por quê? Porque, com o passar do tempo, eles têm se organizado. Empregador organizado, ele dificilmente vem aqui, né? Então, o Judiciário Trabalhista tem se preocupado com isso, né? Então, a Vara do Trabalho de Rolim de Moura, por exemplo, a coisa de 5 anos, ela tem fechado todos os anos com mais de 1.000 ações anuais, né? Então, assim, para o município, como você bem falou, nosso, muito embora a nossa área de atuação ela é grande, né, maior do que muitos estados do país, né, mesmo assim, nós entendemos que há uma quantidade grande também de ações, uma quantidade de mais de 1.000 ações por ano, eu entendo como um número considerável, ainda levando-se em conta, no meu entendimento, que é uma demanda reprimida. Nós temos trabalhadores e o que o senhor acha? O trabalhador hoje pouco conhece os seus direitos, ele acha que tem direitos em vez de conhecer de fato os seus direitos e seus deveres? São alguns mitos, né? Então, é muito comum, aqui no balcão da Vara do Trabalho, chegar algumas pessoas e dizer, olha, eu queria saber os meus direitos, né? E nós tentamos conversar, tentamos argumentar com ele, perguntar um pouco da história, tal, mas e encaminhamos para que se procure um advogado, procure o seu sindicato, mas assim, há um excesso de busca por direitos, e em muitas situações direitos que não existem, porque, como eu te falei, com o passar do tempo, as empresas têm se organizado, né? A empresa ela tem a obrigação de manter o empregado orientado com relação aos seus direitos. Os escritórios de contabilidade têm trabalhado nesse sentido também, de quando o empregado precisar de uma informação, ele ter essa informação para dar a esse empregado, mas há uma busca, assim, em determinados momentos, até exacerbada com relação a direitos. Nós temos um índice até interessante de ações improcedentes, né, quando se buscam direitos que, na realidade, não existem, né? Mas eu penso que esse é um dado que o tempo tem transformado. Os trabalhadores hoje estão também mais cientes dos seus direitos, com acesso mais fácil até a própria universidade. Hoje, você tem muito mais conhecimento do que é e o que não é direito, né? Das obrigações. O contrato de trabalho ele tem obrigações, direitos e obrigações para ambas as partes. E muitas vezes cada lado só olha os seus direitos e exige a obrigação do lado contrário. Agora, vamos esperar o que de fato vai acontecer, quais as alterações que serão aprovadas, e depois nós voltaremos a abordar este assunto que é tão palpitante. E vamos também às ruas, né? Nós vamos saber o que os trabalhadores mais anseiam e o que eles mais procuram em seus direitos e seus deveres, é claro. Aristides Araújo para o Bronca Livre.